Queridos, hoje nós começamos uma nova série e o título da série é O que ele disse mesmo? O que ele disse mesmo? E o objetivo é trabalharmos alguns textos no qual Jesus falou alguma coisa, no qual ele expressou alguma ideia e que nós não conseguimos compreender muito bem. Quando nós falamos sobre comunicação, a comunicação depende daquele que fala e daquele também que escuta. Quando nós pensamos no Senhor Jesus, Ele nunca falha ao se comunicar conosco, mas nós podemos falhar na compreensão. Quando pensamos num pastor humano, quando eu falo, eu posso falhar naquilo que eu estou comunicando, mas o Senhor Jesus nunca falha. Mas muitas vezes nós não compreendemos o que Ele tem para nós. Como discípulo de Jesus, nós o amamos, nós o seguimos, nós o adoramos, nós o servimos, mas muitas vezes nós percebemos que a nossa vida não está tão alinhada, não está em íntima sim com a vida de Jesus. Muitas vezes nós chegamos à conclusão e percebemos que aquilo que nós falamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós fazemos, não representam exatamente aquilo que Jesus gostaria que nós falássemos, sentíssemos ou fizéssemos. Todos nós somos obrigados, então, a entender, ou pelo menos reconhecer que nós, muitas vezes, não entendemos plenamente tudo aquilo que Ele nos ensinou, tudo aquilo que Ele falou nas suas Escrituras. E se nós não compreendermos aquilo que Jesus nos ensinou, nós sempre vamos viver aquém da sua vontade, nós sempre vamos viver muito distantes daquilo que Ele preparou para nós. Nós nunca conseguiremos viver aquilo que nós poderíamos viver com Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos compreender muito bem o que Jesus nos disse. Se isso não for alinhado, nós perdemos muito. E nessa série, nós vamos partir do pressuposto de que aquilo que Jesus fala é verdadeiro, é absoluto e é eterno. E sendo dessa forma, não cabe a nós questionar nada. Muitas vezes nós podemos ter dificuldade para entender, outras vezes podemos ter dificuldade para aceitar, para ajustar a nossa vida, mas nós não podemos questionar aquilo que Jesus nos disse, porque aquilo que Ele fala é verdadeiro, é absoluto e é eterno. E se nós queremos ser discípulos de Jesus, se nós queremos amar a Jesus, se nós queremos seguir a Jesus, se nós queremos servir a Jesus 100% integralmente, nós precisamos olhar para aquilo que Jesus nos disse dessa forma. É muito triste quando nós encontramos alguém que se diz servo de Deus, que diz acreditar em Deus, que diz amar a Deus e a Jesus, quando ler algo nas Escrituras, questiona aquilo que Jesus disse, mas será que é assim mesmo? Será que eu preciso cumprir isso? Será que isso é para mim? É muito triste pensar que um seguidor de Jesus, que alguém que diz amar Jesus como seu Senhor e Salvador, questiona a autenticidade e a autoridade daquilo que Jesus diz. Talvez um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje, no nosso tempo, seja justamente a nossa grande dificuldade, em primeiro lugar, de entender, e em segundo lugar, de colocar em prática aquilo que Jesus diz para nós. Quando nós pensamos nos nossos relacionamentos, quando nós pensamos nas nossas decisões, nas nossas atitudes, muitas vezes nós sequer consultamos a palavra de Deus, nós sequer oramos ao Senhor para saber o que Ele quer de nós. Eu não sei quantos aqui chegaram a ler aquele livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, mas ele retrata muito bem a grande diferença que há entre o que Jesus faria e o que nós fazemos no nosso dia a dia. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que as pessoas erravam porque não conheciam as Escrituras. E se nós queremos ter uma vida sólida, queremos ter uma vida frutífera, queremos ter uma vida plena diante do Senhor, nós precisamos entender muito bem o que Ele nos diz e precisamos aplicar e praticar isso na nossa vida. E eu queria começar com vocês hoje, então,
pelo começo. Eu queria ir lá no Evangelho de Mateus e pegar o primeiro discurso de Jesus. E isso vai nortear aqui esse nosso tempo, que nós vamos conversar hoje. Está lá em Mateus 4:17. E vai ser o primeiro texto, então, que nós vamos conversar um pouquinho, Mateus 4:17. O texto diz assim: a partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. E a mensagem de Jesus foi: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Observe que quando Jesus ele disse o seguinte, quando o texto diz, a partir de então, nós somos levados a observar, então, naturalmente, que há uma ligação entre o que vem antes e o que está na sequência. Há uma ligação, há uma conexão. Quando nós voltamos um pouquinho em Mateus 3, em Mateus 4, nós vamos perceber algumas coisas bem interessantes. O que vem antes desse texto é o batismo de Jesus no Jordão. Depois nós encontramos a tentação de Jesus no deserto. E percebemos então que tudo isso faz parte de uma demonstração de Jesus de que ele era plenamente qualificado para a sua missão, para o seu ministério, para a vida como Salvador, para a vinda como nosso Senhor, como nosso Salvador, como Messias. Logo depois, então, do batismo, logo depois da tentação, nós encontramos Jesus começando o seu ministério, e o primeiro discurso dele foi esse: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, ou arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Quando nós olhamos para a sequência, você vai encontrar isso também no Evangelho de Marcos. Nós encontramos Jesus depois, então, convocando a sua equipe, chamando os primeiros apóstolos. Ele está na região do Mar da Galileia, na região de Cafarnaum, e ele passa por ali, então, e chama os pescadores para fazerem parte do seu ministério. Nós não sabemos quanto tempo se passou entre esse discurso de Jesus e o chamado dos primeiros discípulos, mas nós encontramos o relato de que aqueles homens também receberam um chamado e precisaram tomar algumas decisões, então, que demonstravam que eles estavam habilitados para a missão, para o ministério e para a vida. Jesus falou: venham e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixam o barco, eles deixam as redes e vão seguir a Jesus. O que eu gostaria de pensar com os irmãos é que esse texto, esse discurso de Jesus, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, é que esse texto, na verdade, faz a ligação entre a vida, ministério e a missão de Jesus, e a vida, ministério e missão dos seus discípulos. O que nós vamos encontrar na sequência no Evangelho de Mateus, e principalmente depois dos capítulos 5, 6 e 7, é o Sermão do Monte, no qual Jesus fala qual é o padrão do reino de Deus. No qual Jesus explica muito bem o que Deus espera daqueles que seguem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Toda a vida de Jesus, todo o discurso de Jesus, todo o ministério de Jesus, vem como decorrência dessa afirmação: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando nós olhamos para os evangelhos, e aí precisamos logo fazer uma pergunta: será que os discípulos entenderam muito bem essa mensagem de Jesus? Será que os discípulos entenderam o que era essa proximidade do reino dos céus, o que era o arrependimento? Quando nós vemos, por exemplo, que os discípulos foram tão medrosos, vacilantes, omissos, tão temerosos, tão incrédulos, muitas vezes tão descomprometidos com essa mensagem, nós somos levados a pensar então que os discípulos, no primeiro momento, não entenderam o que era essa mensagem de Jesus Cristo. Jesus começa a pregar, Jesus começa a dizer qual era a sua mensagem, a sua missão, ele chama algumas pessoas e essas pessoas a princípio não entendem. Quando nós pensamos na nossa vida, quando nós pensamos
no nosso ministério, na nossa missão, quando nós pensamos naquilo que Deus quer de nós e naquilo que nós realizamos, nós cumprimos na nossa vida, muitas vezes nós nos pegamos vacilantes, omissos, incrédulos, descompromissados, assim como os discípulos. E eu tenho a impressão que muitas vezes essa nossa reação diante do ministério da vida e da missão de Jesus, e diante da nossa vida, do nosso ministério e da missão que recebemos de Jesus, tem muito a ver com a nossa incompreensão com relação à mensagem de Jesus. Se nós não compreendermos que Jesus veio ao mundo para pregar, para anunciar o reino dos céus, se não entendermos o que é o reino dos céus, o que é necessário para fazer parte do reino dos céus, o que é exigido daquele que faz parte do reino dos céus, nós não conseguiremos viver como cidadãos do reino dos céus. E há duas perguntas, então, que nós precisamos responder. A primeira é, o que é o reino de Deus, ou o reino dos céus? E a segunda, como fazer parte do reino de Deus, ou do reino dos céus? São as duas perguntas que nós precisamos fazer inicialmente. E vamos tentar responder a essas duas perguntas. Primeira, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio e governo do Deus eterno sobre todo o universo. Eu tenho certeza que você responderia algo parecido. O reino de Deus é o governo, é o domínio do Deus eterno sobre todo o universo. Isso implica dizer que Deus é o soberano, está no controle de todas as coisas, está acima de todas as coisas, de todas as pessoas, e tudo acontece de acordo com a sua vontade, porque Ele é o Rei soberano. Em sentido figurado, nós vamos dizer que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é a predisposição no nosso coração de realmente viver segundo os padrões do reino de Deus e de obedecer o rei que governa sobre esse reino. Quando nós vemos lá, por exemplo, em Lucas 17, 20 e 21, nós encontramos os fariseus perguntando para Jesus, quando o reino chegará? E Jesus disse, olha, vocês não devem perguntar isso, vocês não devem dizer o reino está aqui ou ali, porque ele está entre vocês ou está em vocês. O que Jesus estava querendo dizer é que mais do que um reino físico, e não vamos entrar aqui em escatologia, milênio, nada disso, porque esse é assunto para um outro estudo. O que Jesus estava querendo dizer é que o reino de Deus é muito mais do que algo físico. É algo que está no nosso coração. E se nós queremos fazer parte do reino de Deus, nós precisamos ter a predisposição de obedecer, de servir, de amar a esse Rei eterno e soberano. Segundo o próprio Jesus Cristo, o reino de Deus e a sua justiça deveria ser a nossa prioridade. Lembra-se do que ele falou em Mateus 6,33? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus falou várias vezes sobre o reino de Deus, há diversas parábolas sobre o reino de Deus, para que nós pudéssemos compreender o que é o reino de Deus. E é preocupante quando nós pensamos que há cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo que se afirmam cristãs. E se nós perguntarmos o que é o reino de Deus, o que significa fazer parte do reino de Deus, se nós perguntarmos se fazem parte, se vivem de acordo com o reino de Deus, pouquíssimas pessoas vão saber o conceito do reino de Deus, vão entender o que é reino de Deus e talvez menos ainda vão viver de acordo com o reino de Deus. Se dependesse de nós, se dependesse de você, se dependesse de mim, como seria o reino de Deus? Como seria a expansão do reino de Deus? Tem um filme que eu gosto muito, que é A Cruzada. Ele fala um pouquinho sobre esse conceito do reino de Deus. Ele trata sobre o conflito, séculos atrás, entre cristãos e muçulmanos, em relação ao domínio da cidade de Jerusalém.
E o que nós encontramos numa passagem do filme é que o rei de Jerusalém está muito doente, muito enfermo, ele não vai deixar descendentes, e a sua irmã, então, seria coroada rainha, e o atual esposo da sua irmã, ou seja, o cunhado do rei, era um homem sanguinário, muito perverso, e que queria ver, na verdade, uma grande guerra entre cristãos e muçulmanos. O rei, então, conversa com um dos seus soldados, com um dos seus homens leais, e faz a seguinte proposta: olha, você não gostaria de se casar com a minha irmã e se tornar o rei de Jerusalém? Só que para que isso aconteça, você vai precisar assassinar o atual marido dela. E aquele jovem, então, dá a seguinte resposta desconcertante para o rei: não posso fazer uma coisa dessas, porque é um reino de consciência ou nada. É um reino de consciência ou nada. E a pergunta, então, que nós precisamos nos fazer: nós, intencionalmente, racionalmente, conscientemente, temos vivido de acordo com o reino de Deus? Temos vivido de tal forma que a nossa vida realmente indique que Deus é o Rei soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida? Quando nós vamos decidir, quando nós vamos planejar, quando nós vamos pensar, sentir, o que tem dirigido a nossa vida? É o Rei que governa esse reino? Ou são os nossos pensamentos, a nossa ideologia, a nossa vontade, os nossos sonhos? A segunda pergunta, então, que nós precisamos nos fazer é: como fazer parte do reino de Deus? Uma vez que você entende, então, que o reino de Deus é o governo do Deus eterno sobre todas as coisas, que age, então, com perfeita sabedoria, de forma soberana, precisamos agora, então, parar para pensar em como é esse reino de Deus, ou melhor, como fazer parte do reino de Deus. E aqui no discurso de Jesus nós encontramos apenas um requisito: arrependimento. Não é isso que o texto diz? Arrependam-se, pois o reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo. Arrependimento. Quando nós buscamos o sentido dessa palavra, ela vem de uma palavrinha grega, metanoite. Meta quer dizer depois, após, e noel é considerar e pensar. E a ideia é a seguinte: pense de uma forma diferente depois de algo. A partir desse momento, mude a sua mente, mude a forma de pensar a partir de. O que Jesus está querendo dizer para nós é que nós precisamos pensar diferente em relação a Deus e a sua vontade. Nós precisamos mudar a forma pela qual nós enxergamos a vida, pela qual nós enxergamos Deus e a sua vontade e o seu propósito no mundo. No hebraico, a palavra arrependimento, ela dá a ideia realmente de sentir-se triste, e por causa disso você muda de direção. Segundo o ensino bíblico, o arrependimento é um estado de tristeza pelo pecado que gera uma mudança de comportamento. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é a seguinte: quando nós tivemos um encontro com Jesus Cristo, quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós, no popular, recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, esse ato, esse momento, foi capaz de trazer uma mudança de mente, uma mudança de vida, uma mudança de percepção, uma mudança de visão em relação ao mundo, em relação a Deus e a sua vontade? O arrependimento, segundo esse texto, é um divisor de águas, em que antes eu pensava de uma forma e agora eu penso de outra forma. Antes eu vivia de uma forma, agora eu vivo de outra forma. E não dá para falar em encontro com Jesus, não dá para falar em conversão sem mudança de vida,
sem mudança de visão, sem mudança de percepção da vida de Deus e da sua vontade sobre esse mundo. Tem uma tribo lá no interior da África, uma tribo chamada Bauli, que tem um vocábulo que explica muito bem o termo arrependimento, que quer dizer o seguinte: dói tanto que quero desistir disso. Dói tanto no meu coração que eu não vou mais fazer isso. O arrependimento implica em uma desistência diante das nossas brigas, dos nossos conflitos com Deus. O arrependimento significa dizer que eu agora, diante da majestade, da grandeza de Deus, do poder de Deus, eu não resisto mais, eu não luto mais, eu não aguento mais, porque é muito melhor viver de acordo com a vontade de Deus do que com a minha. O que Jesus estava querendo dizer para nós é que nós precisamos mudar a forma de pensar em relação a Deus, porque o seu reino está próximo, muito próximo de nós. Para nossa reflexão, como tem sido a nossa vida? Se nós afirmamos que nós somos cidadãos do reino de Deus, estamos realmente vivendo de acordo com o reino de Deus? Estamos vivendo para divulgar o reino de Deus, para ampliar o reino de Deus? Estamos vivendo de acordo com a vontade do rei? Estamos vivendo de acordo com o propósito do rei? Ou estamos vivendo de acordo com o propósito do mundo, de acordo com a nossa vontade? O que Mateus começou a fazer no livro foi algo muito interessante. Precisamos ter em mente que Mateus escreveu o seu evangelho pensando nos judeus. Por isso que ele fala muito sobre o reino de Deus, por isso que ele traz muitas referências ao Antigo Testamento. Quando nós encontramos logo nos primeiros capítulos sobre a mensagem de João Batista, lá em Mateus 3:2, olha que interessante isso. Nós encontramos em Mateus 3:2, João Batista falando o seguinte: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando nós encontramos Jesus Cristo pregando, nós encontramos em Mateus 4:17, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Percebam que há uma grande afinidade entre o discurso do precursor do Messias e o discurso do Messias. É a mesma mensagem, é a mesma referência, é a mesma exigência, com uma pequena, grande diferença. Quando Mateus fala sobre João Batista, ele está dizendo que João Batista não falava sobre ele mesmo, mas falava sobre o Messias. O próprio João Batista relatou o seguinte: olha, eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que é muito mais poderoso e que vai batizar vocês com água e com o Espírito. O próprio Mateus vai fazer uma referência do profeta Isaías, apontando que João Batista era o precursor do Messias. Mas quando Mateus fala sobre Jesus Cristo, fala sobre o discurso de Jesus, a diferença é que agora Mateus está dizendo o seguinte: olha, enquanto João Batista não falava sobre ele mesmo, enquanto João Batista apontava para o Messias, Jesus fala sobre ele mesmo, Jesus aponta para si mesmo. É por isso que a referência ao profeta Isaías é que naquela terra onde Jesus estava, brilhou uma grande luz, o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que cumpre a promessa de Deus de estabelecimento do seu reino soberano sobre a terra. Precisamos ter isso em mente. Os judeus pensavam que eles iam desfrutar dos benefícios terrenos do reino de Deus, quando Deus viesse, então, ia destruir todos os inimigos e restabelecer o poder ou o Estado de Israel.
Os judeus pensavam que por serem descendentes de Abraão, eles fariam parte desse reino. Eles receberiam as promessas, eles receberiam os benefícios. E agora Jesus está dizendo que a cidadania e os benefícios do reino não dependem de requisitos objetivos, mas de apenas um requisito subjetivo: ajuste da sua vida à vontade de Deus. Ajuste da nossa vida à vontade de Deus. Arrependimento. O que nós precisamos ter em mente é que ninguém consegue ser cidadão do reino de Deus vivendo para si mesmo. Ninguém consegue ser cidadão do reino de Deus vivendo para satisfazer os seus próprios interesses, sonhos e vontades. Ninguém consegue ser cidadão do reino de Deus sendo o Senhor da sua própria vida. Pergunto para você: você vive no reino de Deus, o reino no qual as suas emoções, pensamentos, ações, planos, sonhos, interesses estão de acordo com o senhorio de Jesus Cristo? Quando você entregou a sua vida a Jesus, houve um divisor de águas? Ou você continua vivendo para satisfazer as suas vontades, os seus interesses, os seus sonhos, assim como era antes desse encontro com Jesus Cristo? E aí eu quero avançar um pouquinho mais com vocês, para dizer que há 3 sinais que demonstram que realmente fazemos parte do reino de Jesus, que entendemos o que é o reino de Jesus e fazemos parte desse reino. Lá em Mateus 28, 18, 20, que é um texto muito conhecido, nós encontramos Jesus falando o seguinte, Mateus 28, 18 a 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que chama muita atenção, queridos? É que Jesus diz aqui nesse texto que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade no céu e na terra. Ele está demonstrando para os discípulos que eles não poderiam e não precisavam ter mais dúvidas acerca da sua autoridade, acerca da sua divindade e acerca da necessidade deles de obediência. E há aqui então 3 sinais de que nós fazemos parte do reino de Jesus. Primeiro sinal, reconhecer a autoridade de Jesus. Não seguimos a uma pessoa, a uma ideologia, nós seguimos a Jesus. Da mesma forma que Jesus recebeu toda a autoridade sobre o céu e a terra, Ele deve receber toda a autoridade sobre a nossa vida. Sobre quem nós somos, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos, sobre as nossas vontades. Você reconhece a autoridade de Jesus sobre a sua vida? Você reconhece que aquilo que Ele fala, aquilo que Ele pede de você, é uma verdade absoluta, eterna e que deve ser obedecida? Não dá para pensar em Jesus apenas como nosso Salvador, precisamos pensar nele também como nosso Senhor e Rei. Segundo sinal, seguir a agenda de Jesus ou adotar a agenda de Jesus. E o que Jesus pediu para os seus discípulos, ou melhor, ordenou, é que eles fizessem discípulos de todas as nações. Não é isso que encontramos aqui?
Percebam, ele tinha toda a autoridade, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele poderia ter dado qualquer ordem para os discípulos. Ele poderia ter pedido, ter exigido qualquer coisa. Mas ele fez uma exigência. Ele deu uma ordem. Façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando todas as coisas. O quanto da nossa agenda tem a ver com a agenda de Jesus? O quanto da nossa vida tem a ver com a vida de Jesus? Terceiro sinal, confiar na presença de Jesus. E ele termina dizendo: eis que eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Ele está conosco, Ele não nos abandona, Ele tem um controle sobre a vida daqueles que fazem parte do seu reino. E aqui há um detalhe muito precioso. Nós muitas vezes reclamamos, lamentamos, pensamos que Deus não está no controle daquilo que acontece na nossa vida. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele é o Deus soberano que está comprometido com aqueles que fazem parte do seu reino. As suas promessas, as suas alianças, alcançam aqueles que fazem parte do seu reino. Vivemos num tempo em que é comum você encontrar até adesivos em automóveis. Não sou o dono do mundo, não é isso? Mas sou filho do dono, algo parecido. Precisamos entender que todos nós, por causa da queda, estamos afastados da glória de Deus. E a única forma de revertermos isso é passarmos pela pessoa de Jesus. Se queremos fazer parte do reino de Deus, precisamos entender quem Jesus é. Quando nós pensamos então nesses 3 sinais, é muito fácil perceber então porque muitas vezes nós somos vacilantes, omissos, descompromissados com o reino de Deus. Por que as coisas não acontecem como nós vemos na palavra de Deus? Mas deixem eu mostrar algumas coisas bem interessantes para você aqui de uma forma muito rápida. Sabem aqueles discípulos que eram vacilantes, medrosos, inconstantes, que eram omissos, que eram descompromissados? Quando esses homens finalmente entenderam o que era o reino de Deus, e o que era necessário para fazer parte do reino de Deus, olha o discurso desses homens. Olha o que Pedro falou nos 2 primeiros textos. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender. Depois Pedro falando: arrependam-se e voltem-se para Deus. Depois nós encontramos Paulo. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Queridos, o que mudou a vida desses homens e o que mudou a história foi a compreensão daqueles homens sobre o que era o reino de Deus e o que era necessário para fazer parte do reino de Deus. Quando eles viram o Jesus ressurreto, com toda a autoridade, eles não tinham dúvidas de que essa era a mensagem que eles deveriam pregar. Arrependam-se, pois o reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo. A mensagem de Jesus é o elo entre a sua missão e a nossa missão. A mensagem de Jesus é o elo entre o seu ministério e o nosso ministério. A mensagem de Jesus é o elo entre a sua vida e a nossa vida. E a única forma de sermos verdadeiros discípulos de Jesus e verdadeiros cidadãos do reino de Deus é compreender e pregar a mesma mensagem.
Hoje nós encontramos muitas pessoas que não pregam mais sobre arrependimento, não pregam mais sobre o reino de Deus, porque dizem que isso não vai atrair as pessoas. Queridos, nós não precisamos atrair as pessoas a nós. Nós precisamos levar as pessoas até Jesus Cristo. E só vamos fazer isso entendendo e pregando a mesma mensagem que ele pregou. Diante da afirmação de Jesus sobre a proximidade do reino de Deus, não existe possibilidade de neutralidade. Observem isso, eu vou repetir. Diante da afirmação de Jesus sobre a proximidade do reino de Deus, não existe possibilidade de neutralidade. Ou fazemos parte dele, ou não fazemos parte dele. Você já faz parte do reino de Deus? Você efetivamente faz parte do reino de Deus? Se você não faz, a mensagem é: arrependa-se. Volte-se para Deus, para que seus pecados sejam perdoados, para que você seja alcançado pela graça de Deus. Se você já faz parte, não afaste da sua vida, dos seus lábios, essa mensagem, porque essa é a única mensagem que pode gerar salvação na vida das pessoas. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.